antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Mais um consultório aberto para a gente descobrir tudo da profissional de saúde que vai estar conosco hoje. E ela é mais do que uma profissional, ela é minha nutricionista, é uma amiga, uma mulher que eu admiro bastante. E sabe o que é mais interessante? A escolha do profissional baseado na congruência dela, né, da vida dela, do corpo dela, para o que ela faz como profissão. Quem abre o consultório de hoje comigo é essa linda Mirela Monteiro. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje. Hoje eu quero te ouvir enquanto profissional. Eu sei que você tem o seu podcast, que você entrevista outros médicos para associar a questão da nutrição. Então, hoje eu quero estar de coração aberto, ouvido aberto, para que as pessoas possam te conhecer, conhecer a profissional, conhecer a sua história. E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua formação, da sua especialidade, como é que você está atuando hoje. Bom, eu sou nutricionista há 25 anos, 26 esse ano. Eu formei na UNB. E de lá para cá eu já fiz algumas pós-graduações, 3, em nutrição funcional, em alimentos pela Anvisa, em genética, em genômica nutricional e várias especializações e vários cursos, congressos, né? Então, assim, a área da nutrição é uma área que a gente tem que estar sempre renovando o conhecimento. Agora mesmo em junho já vou para São Paulo para um curso. Então, é o tempo todo aprendendo, reaprendendo, especializando naqueles assuntos que você gosta mais, né? Então, assim, no meu caso, eu acabei indo para essa área da mulher, da saúde da mulher, e eu gosto muito também da cardiologia. Então, a cardiologia foi o meu primeiro trabalho como nutricionista. Eu trabalhei no Hospital Santa Lúcia, então eu era responsável pela cardiologia, e trabalhei numa clínica de cardiologista 5 anos. Então, os pacientes da cardiologia são meus queridinhos também, sabe? Então, eu fico muito entre a cardiologia e a saúde da mulher. E na saúde da mulher vai de gestante, de lactante, de tentante, que é o antes de engravidar, e agora na menopausa, que é o que eu estou passando, esse climatério que está me interessando muito. Então, agora eu estou mergulhando de cabeça nesse assunto. Ela e um monte de gente, inclusive esse é o motivo um dos motivos, né, Mi, que eu fui te buscar. E eu recebi uma indicação de uma mulher
também que se cuida muito, né, da sua paciente, a Tarsila. E aí fui conhecer você, e uma das coisas que me chamou a atenção, além dessa questão, que agora a gente já, né, teve mais de uma consulta, mas no primeiro momento eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, foi o quanto você me ouviu como única, me escutou, né, e explicou que às vezes a gente vai buscar um nutricionista achando que a dieta é a mesma, pega a dieta Do lá amigo e quer fazer igual, né? e todo o material que chega, como foi a sua consulta. Gente, para vocês terem noção, ela explica e tem dentro, né, do consultório dela, em cima da mesa, as colheres, né, para poder mostrar direitinho. Prato e as colheres todas, para poder mostrar as quantidades. Então, eu queria que você falasse. Eu acredito que isso deve ser uma metodologia, ou se desenvolveu ao longo de todos esses anos, de como você consegue fazer com que a gente se sinta único ali, confortável diante, no meu caso, das minhas dificuldades, e ter esse acolhimento com o que me fez, o que antes era bem desafiador, né, iniciar, não de forma restritiva, mas compreendendo porque eu estou comendo coisas que eu gosto. Né? Sem radicalismo. Então, assim, o que eu acredito como nutricionista? Que para você aprender, para você seguir fazendo uma boa nutrição na sua vida, você tem que aprender. Então, você tem que saber o que é e não ficar só refém daquela dieta. Eu tenho que estar sempre fazendo essa dieta e não. Então, de você entender mesmo como que o seu corpo funciona, do que você precisa. Então, a nutrição, ela é individualizada. O que eu vejo hoje é muita informação nas redes sociais e as pessoas estão perdidas, né? Mas isso aqui é bom, mas isso aqui é ruim? Depende. Então você tem que ver o que é bom para você, para a sua realidade, para o seu dia a dia, para a sua casa, se você tem cozinheiro ou não. Então são muitos detalhes. O ideal é sentar com a nutricionista e conversar. Então, assim, eu sou uma nutricionista que eu gosto de ouvir e gosto de respeitar, eu acredito nisso, nesse respeito aos hábitos, às coisas que você gosta. Então, a gente vai ajustando. E eu sempre pergunto, antes da consulta, eu passo um questionário que o paciente responde qual é a velocidade que ele quer ir. Então, tem paciente que fala, eu quero ser radical, eu preciso de um resultado rápido. Aí eu consigo puxar mais, já aquele devagar e sempre. Preciso de ter alguém me acompanhando. Então, nesse questionário, eu já vejo ali o que a pessoa espera do tratamento nutricional. E aí a gente vai fazendo. Então, quando tem essa possibilidade de fazer mais lento, a gente vai mudando esses hábitos de acordo com o que a pessoa dá conta, né? Então, assim, eu não consigo ficar sem uma sobremesa depois do almoço. A gente deixa a sobremesa depois do almoço e vai. Eu preciso de vinho, uma coisa que eu tenho pego muitas mulheres que estão bebendo. Eu preciso de 2 taças de vinho tinto por semana. A gente deixa as 2 taças e paga essas 2 taças tirando um carboidrato durante a semana. Então, a gente vai fazendo essa compensação e a dieta ela não fica tão difícil de ser feita. Dura, né? Tão como dura, como se fosse um sacrifício, né? É isso que eu não me senti, como se você estivesse me retirando. Uhum, Tem algo no que você traz, ou talvez seja o plano que você manda já com tantas substituições, não foi algo que, poxa, eu estou perdendo tudo. Eu não me senti dessa forma. Inclusive, uma das minhas guerras com o doce, né? E aí ela permitiu uma colher todo dia, inclusive, contanto que eu fizesse essa substituição. Me falando do doce, né, que eu acredito que seja, pelo menos no meio que eu vivo, que eu ouço, das pessoas que eu também atendo. É uma questão muito feminina, né? Isso. Me fala um pouquinho dessa questão do doce, realmente não coma definitivamente, ou até laranja tem caloria demais, as frutas, desmistifica isso, traz o que realmente, nutricionalmente falando, o que significa esse doce, onde eu posso achar, como que a gente pode substituir? Então, assim, primeiro a gente tem que avaliar da onde está vindo essa necessidade do doce. Então, tem um problema que chama resistência à insulina, em que a insulina fica muito alta, né, na pessoa. E nesse caso, quando ela come o açúcar, ela tem necessidade de comer, porque ela acaba tendo uma hipoglicemia, e a gente chama que é uma hipoglicemia de rebote, e ela vai atrás do açúcar. Eu tenho paciente que trabalha, vamos supor, num prédio,
sai de onde está sentado, levanta, pega o elevador e vai lá embaixo para poder comprar um chocolate e voltar. Então, é uma necessidade mesmo. Nesses casos, tem que ter a avaliação do médico, do endocrinologista, para fazer esse acompanhamento, para poder ajudar metabolicamente a essa insulina ficar mais regulada, e aí, naturalmente, essa vontade louca pelo doce vai reduzir. Já tem aquele doce no final da tarde, que é quando a serotonina... Então, são vários casos. Então, a gente tem que... Né, o nutricionista competente, ele vai analisar o seu caso, vai ver o que pode ser. Pode ser hábito só, né? Pode ser hábitos de... Eu falo que quando o doce também, ele está muito relacionado com momentos festivos, né? Então, no nosso aniversário, a gente fica lá sendo o centro das atenções, e na nossa frente tem um bolo com um monte de doce, aquele dia delicioso. Então, você associa isso, eu mereço, né? Então, aquela hora que você está triste, está cansada, eu mereço um doce, eu mereço um bolo. Então, tem essa parte psicológica, então tem que fazer uma avaliação, e aí depois que eu faço essa avaliação eu vejo, dá para a gente colocar. No caso da resistência à insulina, quanto mais açúcar comer, mais vontade você vai querer comer, porque vai ficar tendo essa hipoglicemia de rebote e você vai ficar louca com doce, é aquela pessoa que não consegue parar. Nesse caso, tem que ter uma medicação, tem que tirar o doce, que aí eu falo que você acalma o leão, que é como se fosse um leão que quisesse comer toda hora. Então, você tem que entrar com medicação, retirar o açúcar. Nesse caso, por um tempo, tem que ficar sem o açúcar mesmo. Já em outros casos, a pessoa não tem essa resistência à insulina, tá tudo bem, a gente pode colocar um docinho todo dia. Já no final da tarde, aquele mimo, eu gosto de colocar uns mimos às vezes. Ai, o meu dia, sexta-feira à noite. Então, é sentar e conversar, analisar e conversar. Depende de cada caso. Até nos treinamentos, quando a gente já ouviu, né, entende isso como técnica de deixar sempre um doce ou um chocolate, que as pessoas realmente ficam mais felizes. Existe alguma ligação hormonal? Você começou a falar aí da serotonina. Tem algo aí? Tem. O açúcar, ele vai no cérebro e acalenta ali. Eu acho que é a produção de dopamina, se eu não me engano. E aí ele aumenta aquela produção de recompensa, e a pessoa fica mais calma e feliz. Mas é o que eu costumo explicar. Isso acontece e essa sensação dura 5 minutos. Ou seja, não resolve. Então, se você tá com um problema, se você tá ansiosa, você vai comer o doce, você comeu, na hora tá uma delícia, aí vem aquela sensação boa. Passou. E agora? Não resolveu o meu problema, né? Eu acabei comendo o que eu não queria comer, achei que ia resolver, não resolveu. E aí? Vou comer mais? Vou ficar comendo? Já o exercício físico, ele faz esse bem-estar que dura mais de 2 horas. Então, depende de pessoa para pessoa, mas tem estudos que falam de 2 ou mais. Aí sim, você tem um benefício porque você vai se sentir bem e aquilo vai perdurar por mais tempo. Te auxiliando por mais tempo. A se sentir bem. Sim. Então, aumenta, mas é por um período muito curto de tempo. Agora, a gente vê o doce como um grande vilão, o carboidrato, e aí ainda tem aquela crença, porque quem gosta bastante de comer fala, nossa, mas tudo que é bom engorda, né? E aí você acaba pensando, poxa, mas o que eu queria mesmo agora é um carboidrato. Existe algum alimento que é super vilão? O doce é um grande problema, é ele mesmo que vai te fazer engordar, vai furar tudo isso? Os alimentos, eles podem se tornar vilões se eles estiverem numa frequência e numa quantidade acima do adequado no seu dia a dia. Mas não é um vilão. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante, se você pegar ele e olhar, ele não tem nada de bom. Nada. Nem a água que tem nele hidrata. Porque como ele tem as substâncias químicas, o corpo vai precisar daquela água para colocar para fora as substâncias químicas. Então, ele não hidrata. Ele fica igual. Então, o refrigerante, por exemplo, que não tem nada de bom, tomar uma vez por mês um copo de refrigerante não tem o menor problema. Ele vira um vilão se ele entrar no seu dia a dia 2 litros de refrigerante todos os dias. Aí ele vira um vilão. Então, é muito relativo, né? E o carboidrato, ele não é um vilão. O excesso de carboidrato que é um vilão. O carboidrato, qual que é o problema dele? Ele é muito fácil de ser consumido. Ele é muito prático.
Então, você chega em casa, tem um pão. Em vez de você fazer um arroz, uma batata, uma mandioca, ele está lá. Então, acaba que ele fica muito frequente. E aí tem gente que exagera, come pão de manhã, no lanche da manhã, aí de tarde também come um pão, aí à noite come 2 pães. Aí vai somar ao longo do dia, comeu 5 pães. Essa a gente falou de associações que não são tão benéficas, mas existem associações de alimentos, no caso aí, as misturas, sei lá, das proteínas com percentual de carboidrato, que potencializam o ganho de músculos, outros realmente do emagrecimento. A nutrição, justamente ali, estar com um nutricionista que vai fazendo todas essas associações, no caso, as benéficas com intenção, podem ser feitas com os Esse é o alimentos. trabalho do nutricionista. Então, o nutricionista, algumas pessoas veem o nutricionista como um fiscal, né? Eu tenho algumas pacientes que falam, ai meu Deus, você vai me dar uma bronca. Quem sou eu para dar bronca? O nutricionista, a gente está para ajudar a você a fazer essas combinações que vão te favorecer. Então, assim, você está comendo muito carboidrato naquele horário, logo depois você está sentindo muita fome. Então, então vamos pegar isso aqui, vamos diminuir esse carboidrato e vamos colocar uma proteína aqui dentro. Esse pão à noite, nossa, eu chego em casa, 7 horas, janto, e aí mais à noite, 10 horas da noite, eu estou morrendo de fome e vou beliscar, beliscar, beliscar. Então, pega esse pão que você estava comendo, pão com manteiga, pão com requeijão, pega metade dele e enche ele de carne moída. Ou coloca 2 ovos mexidos e coloca um tomatinho picado. A sua saciedade depois vai ser outra. Então, essas combinações, essas estratégias de colocar fibra, de colocar proteína nos horários certos, é o trabalho do nutricionista. Que não vai ser uma dieta que é feita para minha amiga, que emagreceu daquela forma, que vai ter o mesmo resultado para mim. Exato. Então, tem pessoas que não têm fome nenhuma à noite. Então, para essa pessoa não tem problema. Ela pode chegar em casa, tomar uma sopinha e vai dormir. Dorme cedo. Eu durmo 9 horas da noite. Não tem que ter uma grande estratégia ali. Já aquela pessoa que vai dormir tarde, que tem esse craving, que a gente chama, que é essa vontade de beliscar à noite, ela tem que ter uma proteína e fibra no jantar dela, para ela não ficar atacada nesse período. Então, cada um é cada um. Por isso que é importante sentar com o nutricionista e olhar com ele, né? Então, o nutricionista está para ajudar a gente estuda para chegar com o paciente e ajustar com o que ele tem em casa, com o que ele gosta, da melhor maneira para ele. Sobre a frequência na ida ao nutricionista, ela tem que ser mensal, trimestral, varia de cada um? Varia de Explica cada direitinho, porque muitas vezes, né, as pessoas, eu vou no nutricionista uma vez no ano, se prepara ali para aquela dieta e acredita que vai funcionar, mas existe uma engenharia aí, né, uma engenharia alimentar. Então, assim, durante um ano podem acontecer várias coisas, né? Então, você tem que observar, eu falo que aí também depende. Então, você tem que ver o que funciona para você. Tem pessoas que estão com uma meta. Eu quero diminuir gordura e aumentar a massa muscular. Nesse caso, o ideal é pelo menos uma vez por mês, porque aí você vai fazendo os ajustes. Esse mês eu viajei, então acabou que eu ganhei 1 quilo. Aí você já faz um detox, já volta para a dieta. Aumentei o treino aeróbico, mudei o horário do treino, não estava dando certo, fui para de noite. Então, o que vai comer antes, o que vai comer depois? Então, sempre que tiver mudanças, é indicado você voltar para você fazer essas adaptações. Muito bem, até porque o que eu como antes do treino realmente importa e faz diferença. O que eu vou comer depois, ou seja, não tem nada de simples na questão da nutrição quando se tem objetivos bem definidos, né? Exato. Essa semana eu atendi uma paciente que a diarista dela não vai mais poder ir, porque a filha está com problema de saúde, e ela vai ficar com a filha. Mudou a rotina inteira da minha paciente, inteira, porque aquele franguinho que a diarista deixava à noite para ela comer, já não tem mais, aí começou a ser iFood. Então, assim, pequenos detalhes mudam tudo. Então, a gente teve que olhar uma empresa para poder entregar a dieta dela prontinha. Então, assim, acaba que a vida vai acontecendo e muitas vezes você tem que voltar ali para a pessoa te ajudar a fazer novas estratégias. Mirela, indo para essa questão de mudanças, existem também muitas mudanças emocionais,
né? Uhum. É um fato onde nós conversamos também. No meu caso, cheguei ali aos 45. A gente acaba sempre ouvindo que a partir daí vai se ganhar 1 quilo, ou a partir dos 30 a cada Nossa, ano. socorro. Deus me É. livre, né? E essa é uma mudança de mentalidade. Realmente, eu cheguei te falando, estou mais cansada, né? São inúmeras queixas que a cada fase da vida vão acontecendo. Uhum. E junto disso, demandas emocionais também, medos e talvez aí, porque tudo se associa, né, com comida, com esse conforto, com essa mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas mudanças, né, que acontecem na vida da mulher e que nem todas elas têm a ver só com agora a menopausa, mas tem ciclicamente, a mulher tem várias fases, várias condições emocionais. Queria que você falasse um pouquinho disso para depois a gente entrar propriamente na menopausa, porque eu acredito que é um ponto assim extremamente importante. Eu falo isso porque hoje a gente, com mais tranquilidade, estando mais calma, consegue perceber as oscilações de humor, né, pertinentes a esse momento e gera um enorme sofrimento, e a nutrição é um ponto importantíssimo, né, de ganho de energia, de inúmeras situações que a gente já conversou. Eu quero que você fale isso pontualmente, mas que outras mudanças emocionais na vida da mulher que fazem essa bagunça aí com relação ao alimento e que a nutrição e esse estar assistida por um profissional facilita? A mulher, eu tenho uma paciente, por exemplo, que virou minha amiga, inclusive, mas ela chegou como paciente que eu atendi ela antes de casar, que ela queria emagrecer. Aí ela casou, depois ela teve o primeiro filho, aí a gente cuidou da gestação dela, o segundo filho cuidou da gestação, e depois, agora que ela está na menopausa, climatério ainda, a gente está começando essa parte. Então, assim, a mulher, ela vai ao longo da vida tendo essas necessidades bem diferentes, né? Então, é muito importante ter essa consciência e procurar ajuda, né? Muitas vezes a ginecologista, obstetra, ela não vai ter tanta informação para poder ajudar, tempo de consulta, para poder sentar e ver refeição por refeição, né, e tal. Então, eu acho que é importante, nessas principais fases de mudança, a mulher ter esse apoio da nutricionista, do nutricionista. E aí, no climatério, tem que ter 3 coisas que eu acho importante. Uma, informação. Então, você tem que aprender o que é, o que acontece, o que você pode sentir, para você ver como que você se sente e o que você precisa, porque é uma coisa muito pessoal. O climatério, ele não é igual para todas as mulheres, e a menopausa menos ainda. Então, quanto mais eu estudo, eu vejo isso, que a gente chega diferente ali. Então, tem aquela mulher que chegou que está casada, com 3 filhos, tem aquela que chegou que está divorciada, tem aquela que é viúva já, tem aquela... Então, são várias outras coisas que estão influenciando naquele bem-estar dela, né? Então, ao longo da vida tem que dar essas paradinhas e fazer essas mudanças, e no climatério tem que aprender sobre, tem que ter uma ginecologista maravilhosa, especializada nesse tema para te acompanhar. E o que eu vi da reposição hormonal, por exemplo, é que ela é muito individual e ela é gradativa. Então, você não entra já com uma reposição, você tem que ir vendo, sentindo, vai aumentando, vai diminuindo, até você fazer o ajuste, não é uma coisa assim. Eu mesma, eu tô com 2 hormônios já usando, mas um eu ainda não comecei. E aí, quando eu tiver necessidade, eu vou começar. Então, você vai... É gradativo. Essa entrada das medicações, para quem pode fazer reposição, ela é gradativa. Então, você tem que ter esse bom acompanhamento e você tem que repensar muita coisa. Repensar exercício físico, quem não faz, repensar fumo, quem fuma, repensar hábitos de sono, hábitos de vida, estresse. Então, tem que dar aquela limpada, tirar aquelas coisas que não cabem mais, para você conseguir ter uma longevidade mais saudável, assim, mais tranquila. Entendo. A nutrição, queria que você explicasse um pouco sobre essa questão do alimento. Eu não vim de uma família onde a atividade física era algo frequente, né? A minha mãe e o meu pai não eram frequentadores de academia, ou seja,
Historicamente, eu não Não tive tinha esse exemplo, né? esse exemplo, esse Uhum. incentivo, até por várias questões, né? Eu estou colocando isso só para entender como são os meus hábitos hoje, Uhum, né? Hoje eu uhum. vejo o quanto isso é importante. A mesma coisa vai para a questão do alimento, né? Então, tem muita gente que pensa, eu como para ficar vivo, que é importante, e não Uhum. entende o quanto o alimento ele pode melhorar tantas outras coisas ou piorar tantas outras coisas. Uhum. O quanto ele faz parte realmente, Ele até é o pilar dos hábitos de vida, né? Então, assim, isso, eu queria que dentro você dessa, trouxesse essa desse, importância do que é o alimento, que não é só comer por felicidade, não é aquela quantidade que existe desconfortos. Quantas Uhum. coisas estão em volta do alimento para que as pessoas compreendessem de verdade que mundo é esse? Tudo que a gente ingere pode ser o resultado do que a gente está vivendo, da energia que a gente tem ou não tem. Faz Uhum. sentido? Faz. Então, quando eu falei dos 3, o alimento ele está no pilar dos bons hábitos de vida, né? Então, ele é o mais importante deles. Então, é de chegar nessa hora e realmente olhar para o alimento com objetivo e não indo ali naquele dia a dia, é isso que tem, vai ser isso, não comi, não almocei, não quero engordar, não vou comer isso. Então, é de olhar o alimento como um aliado para a sua saúde. Então, é aquela hora que você tem que pensar em antioxidante, pensar em vitamina, pensar em mineral, pensar, calcular a proteína. Então, é claro que as pessoas não sabem fazer isso sem ajuda, por isso que o nutricionista está aqui, para ele poder fazer esse cálculo e colocar. Eu faço no consultório uma dieta com somatório de proteínas. Então, eu coloco para as pacientes café da manhã quais são as metas de proteína para estimular esse consumo. Se eu não comer essa quantidade, vai ficar faltando essa proteína. Então, isso eu acho que ajuda a fazer bater essa meta, né? Fica uma coisa mais ativa do paciente. Sim. Ele ativa ali no processo dele. Mas é isso, é de não dá para ficar pulando refeição, é de ter essa valorização que você tem que dar para o alimento, né? Que ele realmente, agora, ele é o seu maior aliado, né? E talvez a gente estudar realmente sobre isso, né? Tem essa oportunidade dentro do consultório para aprender, mas é importante também que a gente compreenda o que são os grupos alimentares, Sim. qual que é essa O que é importância. proteína? Eu falo como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse, mas não, né? Então, o que é proteína? O que é carboidrato? O que fornece vitaminas? O que são antioxidantes? O que fornece antioxidantes? Quais são os principais alimentos que são riquíssimos em antioxidantes? Então, isso é importante estudar. Eu falo que tem que filtrar um pouco esse monte de informação que está disponível, porque às vezes as pessoas ficam confusas mesmo. Posso comer mel? Não posso comer mel? Mel é saudável? Não é? Depende, qual óleo que eu vou usar para cozinhar, Então, o ideal é ir no nutricionista mesmo, porque ele vai conseguir te explicar isso com mais propriedade, né? Ou procurar em busca de fontes fidedignas de informação. Trazendo para a saúde, para a longevidade, para a energia, o quanto o alimento ele pode influenciar positivamente e negativamente na Na minha saúde, funcionalidade. 100%. 100%. Tem alimentos que vão me dar mais energia, mais concentração, tudo isso é conversado dentro de uma consulta com o nutricionista. Isso. Então, a gente não fala um alimento só, né? A mistura que você fez de alimentos que você comeu no seu café da manhã vai te dar energia, concentração para sua manhã. O do almoço, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde. Então, ao longo do dia, aquilo vai, né? Com as estratégias, você vai tendo. Vamos supor, se você comer uma feijoada, você vai ter energia para fazer uma entrevista, para trabalhar? Você vai ficar exausta, né? Cansada, porque aquele monte de gordura que tem, ele vai exigir do seu corpo energia para fazer aquela digestão. Então, é aquele dia que pode te dar gases ao longo do dia. Então, não é uma alimentação que vai te favorecer para você ter uma produtividade no seu trabalho. É uma alimentação, é uma refeição que você pode fazer num domingo e depois você vai deitar e descansar.
Então tem que ter esse raciocínio. A cafeína, que é uma coisa, né, que é uma substância que ela é excitante do sistema nervoso central. Você tem que saber a hora de tomar. Então você vai tomar de manhã, antes do exercício. Já a partir das 5 horas, aquela pessoa que tem problema de sono, não é indicado tomar cafeína. Então tem todo esse raciocínio que é importante para você ter mais energia e conseguir fazer tudo que você quer fazer. Sim, agora vamos entrar na grande pauta, né? Eu queria que você falasse a partir de que idade a gente, ou que sintomas que a gente começa a perceber, e se a menopausa também é um período que vai estar facilitando com que eu engorde mais, se vai ter algum alimento para esse calorão que acontece, como a nutrição age, qual o papel, por que que você se especializou nessa questão da menopausa? Então eu, né, estou me especializando porque a nutrição ela é assim, a gente vai estudando, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e vai em busca, né, dessa informação. É uma delícia estudar nutrição. É um prazer imenso que eu tenho, porque é uma delícia, assim. Eu acho que até leigos gostam, né, de estudar nutrição, porque é muito gostoso. Mas, assim, na menopausa, no climatério, primeira coisa que eu acho que a mulher tem que saber é que a queda hormonal, ela não acontece gradual. Ela não faz assim, ó. Ela faz assim. Primeiro, ela enlouquece. Ela não tem uma lógica. A gente chama, não é queda hormonal, é variação hormonal. Então, o estrogênio, no mesmo mês, uma hora ele está super alto, depois ele cai, do nada. As médicas costumam falar que é uma montanha-russa. Então, por isso que fica essa alteração de humor, de disposição, que você não consegue entender. Um mês você está ótimo, o outro mês não. Então, a nutrição, nesse ponto, ela consegue agir nesses picos de energia, de baixa energia, de alta energia, promovendo uma alimentação que seja mais leve e que te dê nutrientes para que você tenha essa energia. Uau! Uma vez você me falou que tem uma diferença entre a menopausa e o climatério. Quem chega primeiro, o que antecede o quê? O climatério, ele é a pré-menopausa. Então, é aquele período antes de acontecer a menopausa. Ele pode durar anos. Tem mulheres que 10 anos. A média são 5 anos. Então, geralmente começa aos 45. Mas tem mulher que entra na menopausa antes, então vai começar com 42, com 40. Que são essas variações hormonais, essa montanha-russa. Já a menopausa é quando a mulher parou de menstruar há 12 meses. Ela é um marco, ela não é um período, né? Assim, a partir dali, a mulher entrou na menopausa. Então, ela entra na menopausa depois de 12 meses que ela parou de menstruar. E aí, realmente, ali a produção hormonal fica bem baixinha de quase todos os hormônios. Não tem mais a montanha-russa. É baixinho mesmo, retinho. Então, você acredita plenamente que a alimentação é um fator que vai A poder... alimentação vai ajudar a mulher a não engordar. Então, o que acontece? Começa aquela perda muscular mais acentuada, perda de colágeno. Então, se não tiver o exercício e a alimentação, ela vai engordar. Ela vai perder a gordura e vai aumentar, vai perder a massa muscular e vai aumentar a gordura. Então, ali, já sabendo, a gente já sabe disso, você já atua antes. Então, você já começa a fazer o exercício e já melhora a sua alimentação. Aumenta a proteína, diminui a gordura, diminui um pouco o carboidrato, aumenta a fruta, a verdura, e aí você já consegue não engordar. Gente, prevenir. Vamos agora descobrir dela, né? Me conta o que você faz, quero que você fale a sua idade, quais são as suas práticas de saúde, né, nutricionais, quais são as suas escolhas para você estar tão bem, tão bela, né? E foi um dos fatores, é um dos fatos que me chama a atenção, porque a gente gosta de olhar um profissional como espelho e falar, cara, eu quero, né, estar bem dessa forma. É possível, né? Eu tenho 49 anos, faço 50 anos agora em agosto. E o que mudou? Assim, eu sempre fiz exercício físico a vida inteira, né? Fui bailarina, né? Fazia balé, sempre gostei nas minhas gestações, então o exercício sempre fez parte da minha vida. Hoje eu faço dança e pilates e musculação, um pouquinho de musculação. Mas é isso, coloquei a musculação, coloquei o pilates, estou levando mais a sério
essa parte muscular, que era uma coisa que para mim não precisava tanto, porque estava tudo ótimo, né? Então agora a gente sente, com essa perda um pouco mais acentuada, que precisa de ter esse reforço. E na alimentação, eu sempre me alimentei muito bem, né? Então assim, eu sou a louca das frutas, eu como pelo menos 5 frutas por dia diferentes. Amo, amo, amo. Verdura eu como normal, mas fruta que é uma loucura, que eu adoro. E agora foi a proteína, que essa também eu não fazia muita questão, mas agora tem proteína no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde. Tô levando mais a sério o whey protein, que é uma proteína, né, que eu tô usando, a creatina. Então você começa a ficar mais certinha ali, sabe? Não tão bagunçado, né? Eu já sou mais certinha, mas fica mais ainda, mais Disciplinada. disciplinada, exato. Estamos chegando ao fim, é muito gostoso te ouvir. Eu quero que você volte, porque, gente, ela cuida integralmente de famílias também, né? Uhum. E tem tanta coisa dentro da nutrição para a gente falar, né? Que práticas adotar, porque não adianta a gente fingir para as crianças, né? Come salada e nós não comermos Não dar o isso. exemplo, né? Não adianta. Então tem essa questão da alimentação, introdução alimentar, alimentação do adolescente, e acontecem conflitos tão doloridos com relação a peso, né? Principalmente nessa fase da adolescência, e para a gente agora, entrando nessa questão do climatério, é algo, né, importante. Imagina um jovem, uma adolescente, uma jovem, quantos problemas em virtude de uma má alimentação enfrenta, né? Exatamente. É muito assunto. É muito assunto. A nutrição, ela é encantadora, ela é vasta, ela é interessantíssima. Então, assim, é uma delícia falar sobre nutrição. Então você Estou à vai disposição, voltar sempre que precisar. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que ainda não te conhecem, né? O porquê que você escolheria, né, ter a Mirela Monteiro como sua nutricionista. Então, se você quiser um atendimento personalizado, humanizado, em que você vai ser ouvido realmente, aí é comigo. Então, eu gosto muito de cuidar, eu acho que às vezes até exagero, mãezona mesmo assim, de cuidar do paciente integralmente. Fico à disposição para tirar dúvidas, para dar dicas de viagens, dicas de supermercado. Então, tento fazer o meu melhor para atender e para que os pacientes saiam felizes e acolhidos. Não podia faltar, né? A promessa é que, sim, você pode saber de tudo como se fosse uma consulta, até porque o consultório é aberto. Quanto é a consulta hoje com a Mirela? Onde eu encontro? Nós vamos deixar tudo aqui na descrição, tá? E tanto rede social, Instagram. Fala um pouquinho do Me Conta Tudo. O meu projeto novo, né, que é o podcast. Então, são conversas que eu tenho com médicos, com médicas, né, e outros profissionais de saúde. Então, também fisioterapeuta, educadora física. Então, são conversas falando sobre saúde, que foi muito interessante, né? A gente já finalizou, foram 8 episódios. E que eu acho que as médicas aprenderam, eu aprendi muito e espero que os ouvintes aprendam, que foram muito ricas, né, as conversas, as entrevistas. E a consulta, ela está R$600 hoje. Eu falo que não é uma consulta, é uma consultoria, porque agora a gente não tem aquela consulta e depois vai embora e não se fala mais, né? No WhatsApp, manda foto de produto, manda receita, manda dúvida, então acaba sendo uma consultoria. E aí tem algumas consultorias que são de 3 meses, de 6 meses, e tem o exame genético também que eu trabalho, então esse é R$700 a avaliação. Tem o exame de bioimpedância que está incluído, que é avulso é R$100. É isso. Maravilha, né? Muito, 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 muito obrigada. É um prazer. Eu me sinto desse jeito no consultório, acolhida. É muito gostoso estar com você de verdade. Você olha para a gente, eu me sinto vista como única. Então, espero que a gente passe por essa fase aí desse climatério melhor. Juntas, né? firme, E sempre, bem. cada dia melhor. Sim.
Para você que gostou desse assunto, encaminha para outras pessoas. Esse é um consultório aberto, onde você tem a oportunidade de conhecer de verdade o profissional que vai cuidar de você. Muito obrigada e até o próximo episódio. E tem outra coisa, você é médico ou profissional da saúde, que tiver coragem e quiser também abrir um pouco da sua vida, da sua história, de quem você é, seja muito bem-vindo. Obrigada! E aí? Gostou? Ai, teve hora que eu fiquei meio confusa, né? Nossa, você foi muito bem. Foi.